Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos se colocar de pé. Vamos estar dando início ao nosso culto, nosso momento de adoração. Aleluia. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Comece a orar ao Senhor, a falar com Ele, a bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor Deus. E queremos mais a Tua presença neste lugar. Queremos Te louvar de todo o nosso coração em espírito e em verdade, meu Pai. Queremos servir ao Senhor cada dia mais. Queremos, Senhor, Pai, aprender com o Senhor cada dia mais. Este é o momento de adorar o Senhor. Este é o momento, Senhor, de falar contigo, de sentir a Tua presença, meu Pai. Queremos mais e mais a Tua presença, Senhor Pai. Que possamos engrandecer Teu nome, louvar o Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor Pai. Aleluia. Vamos começar o culto aplaudindo ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Oh,
Os irmãos estão com a oportunidade de trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Mas continuem adorando com alegria ao Senhor, amém? Glória a Deus. Ele se faz presente em nossa casa. Ele se faz no nome do Senhor. Todos sem confessar que somente o Senhor é Rei.
te adoro. Aleluia. Continue adorando ao Senhor de todo o seu coração. Creio Ele que Ele tem mais para você nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Teu é o reino, Senhor, Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Agradecemos o Teu santo nome, meu Pai. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Aleluia.
Senhor, engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Queremos mais. Queremos sair cheio da tua presença deste lugar. Queremos, Pai, aprender mais a tua palavra, Senhor Deus. Que a gente não venha sair do mesmo jeito que entrou, mas sim cheio da tua presença e da tua palavra em nossos corações. Com nossas vidas transformadas, Senhor Pai. Pois somente o Senhor é maravilhoso. Somente o Senhor é perfeito. Aleluia. Obrigada por tudo, Senhor Pai. Senhor, de todo o nosso coração. Aleluia. A oportunidade está aqui, meu Joel. Amém. Cumprimento os irmãos. Papai. Vou lhe falar de alguém. Pode levar teus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará teu caminho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida na cruz morrer com o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Vou lhe falar de alguém. Pode levar teus sonhos além. Vou lhe mostrar que mudará teu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida na cruz morrer, tomou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer:
poder ser. Pra que solidão? Deixa Jesus entrar no meu coração. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Amém? Pastor Bruno. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Canção maravilhosa. O louvor hoje estava uma bênção. Graças a Deus, o Espírito de Deus tem nos visitado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E você também que está em casa. Muitos dos nossos irmãos estão viajando, outros não estão aqui, mas que Deus possa guardar e preservar a vida de cada um na presença de Deus. Irmãos, antes de abrirmos a Bíblia, os irmãos podem ficar à vontade, sentados mesmo. Gostaria de dar 2 avisos para os irmãos. Primeiro, que amanhã nós teremos, a Igreja Batista, a Igreja da Rocha, ela vai ter um trabalho para crianças, amanhã à noite, às 19h30. Então, a pastora lá, a irmã Gleison, pediu para os irmãos que quiserem participar, para estarem lá. Então, quem quiser, vai ser à noite, acho que vai ser às 19 horas. Vou confirmar e colocar no grupo lá da igreja, alguém quiser saber melhor, nos procure. E ela fez esse convite especial para todo mundo, tá bom? Outro aviso que eu gostaria de dar para vocês é um aviso relacionado aos dias de hoje, em relação à política, em relação a ano eleitoral. Nós bem sabemos, tirar a máscara para facilitar a minha vida, porque ninguém merece esse negócio. Nós sabemos que nós estamos no ano eleitoral e tem algumas coisas que nós, como igreja, precisamos saber. A primeira delas, que a gente precisa saber, é que nós somos cidadãos da terra e também cidadãos do céu. Como diz a Bíblia, somos cidadãos de 2 pátrias. Moramos no mundo e moramos eternamente com Deus quando Ele vier nos buscar. Quanto à nossa responsabilidade, da nossa cidadania como pessoas que estamos aqui, principalmente em Boas Partes, nós temos responsabilidades, Responsabilidade de compras, de venda, de IPTU, de IPVA. Nós temos a nossa responsabilidade na terra enquanto a gente estiver aqui. E devido à situação, nós temos que escolher um candidato para que vá nos governar este ano e este momento que a nossa cidade também passa por isso. Eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas importantes. Primeira delas, nenhum pastor, escute o que eu estou falando com vocês, nenhum pastor é obrigado e pode obrigar um membro, um fiel, a votar num candidato que ele escolheu. Não pode fazer isso. Pastor, tem pastores que fazem isso? E muito, mas é demais. Jamais podemos impor você ao direito do voto. Voto, como está na nossa Constituição do nosso país, é exclusivamente seu e mais de ninguém. Você é livre para escolher quem você quiser. Segundo, nós não podemos pegar a igreja e transformar num curral eleitoral. Olha, nós temos um deputado que o pastor lá tem intimidade, ou que o pastor acredita, ou que a igreja quer, e a gente vai querer que todo mundo vote aqui. Não podemos.
Pastor, se a igreja crescer, nós tivermos aí 500 membros, 600 membros, e alguém da igreja quiser candidatar, olha, ele pode candidatar. Como eu falei, ele é livre. Agora, com o voto da igreja, ele vai ter que ser sentado com a liderança aprovar, e talvez uma assembleia da igreja para ver se os irmãos aprovam a candidatura dele, em relação aos votos internos da igreja. Mas hoje em dia até isso é complicado para fazer, porque em tribuna nenhuma, igreja nenhuma, nós podemos pedir voto para ninguém. O que eu quero dizer para os irmãos é que estamos numa decisão de vereador e de prefeito. Relacionado a prefeito e a vereador, nós não temos saída, temos que escolher algum. Talvez você diga, como é que eu vou escolher? Eu não sei, esse aqui não presta, esse aqui foi corrupto, esse aqui agora não vale nada. Talvez você pense assim, com certeza. Mas nós temos, acho que quase quatro candidatos a prefeito e mais de 200 vereadores. O que eu queria orientar vocês como pastor da igreja é o seguinte: primeiro, irmãos, não vote em ninguém só porque é crente. Vamos parar com esse blá blá blá. Eu escutei aí de uma rádio, de um lugar, temos que apoiar os crentes. Não, peraí. Só porque ele é crente não quer dizer que eu tenho que apoiar uma legenda. Porque o irmão pode ser crente de Jesus, glória a Deus, aleluia, mas infelizmente o irmão não tem competência para falar. Porque cargo político é uma competência, é um chamado. Assim como professora, assim como pastor, assim como médico, juiz, advogado, polícia e etc. Então, eu vou votar, pastor, porque ele é irmão, sabe, veio aqui. Não vai para esse caminho, não. Não vai, não, porque a nossa Câmara elegeu muitos crentes aqui e eles não fizeram nada. Tem muitos deputados estaduais, federais, que a igreja no Brasil elegeu e não fizeram nada. Inclusive, foram pegos em corrupção e lavagem de dinheiro. Não entra nesse caminho, não. Outro assunto. Não espiritualize, irmãos. Nós somos uma igreja batista viva. Conhecemos uma palavra. Para de satanizar e colocar demônio, no Congresso Nacional. Não, porque tudo é capeta, tudo é corrupção, tudo é isso, tudo é aquilo. Imagina, irmãos, nós somos aqui de Montes Claros e eu já vi umas Ivanete, a gente já se sente na casa, Eu costumo falar lá no Medina, lá, que eu tenho duas casas. Tem a minha cidade, porque eu sou originário da de Medina, Ivanete Curveiro, e eu tenho muito espaço para minha segunda casa, graças a Deus. E vocês, eu já conheci da família, fazer 14 anos já que eu estou aqui. Então, não é brincadeira, 11 anos, aliás, que a gente já está aqui. Então, já tem uma historinha aqui, eu não caí aqui de paraquedas, Mas o que eu percebo na nossa cidade, que a nossa administração, estou falando essa hoje, eu não estou fazendo política aqui em cima, estou só orientando vocês. Isso que está sendo até transmitido, está até um processo de ficar jogando prefeito contra prefeito. Estou só esclarecendo, que é nossa obrigação como líder de igreja. Eu estou dizendo que a nossa cidade poderia e merece mais do que já é. Ela é da idade de Divinópolis, nem se compara a Divinópolis. Nova Serrana é mais nova do que nós, é o tamanho de Nova Serrana. Eu morei em Pará de Minas 4 anos e meio, fui de Pará de Minas, morei lá 4 anos e meio, pastoreei lá, e há um lugar lá que eu até comentei no primeiro culto, eu comentei no segundo, que nós tem uma empresa lá da Itambé, empresa Itambé, e essa empresa ia vir para cá. Eu não sei que prefeito que era, ela deixou de saber, não é isso que vem ao caso. Essa empresa era para estar aqui conosco, uma vez que a nossa cidade de Montes Claros já ficou no ranking há muitos anos, da cidade primeira, na questão do ranking bacia leiteira do estado. A maior que produziu leite foi nossa cidade. E para quem também vai? Lá para o Pará de Minas. Estou só dando um exemplo aí também para os irmãos entenderem o quê? Má administração, porque aí também eu vim para cá. Então nós temos em nossa cidade, e eu percebo isso, e você vai perceber maior, tem muitas empresas, tem muitos, desculpa a expressão, coronéis, não é coronéis no sentido de ser militar, não. Coronel no sentido de você querer ser dono da cidade. Há uma elite aí que quer mandar aqui. Não coloca essa empresa, não deixa abrir essa empresa, não deixa abrir aquilo ali. Então, quando nós cristãos nos omitimos nas urnas, presta atenção, nós estamos dizendo assim, outro administra, e é 4 anos mais atraso. Então, estou dizendo que a nossa cidade está atrasada agora, estou dizendo que é mais atraso. O que eu quero conscientizar vocês é que nós temos que pedir a Deus graça, sabedoria e usarmos a cachola para a gente saber em quem a gente vai votar. Não vote porque alguém te deu um cimentinho, não vote porque alguém ajudou em cesta básica, vote
porque você está vendo que essa pessoa vai lutar pelo município, pelo bairro e pela nossa cidadania, tá bom? Quero falar com os irmãos também que uma pessoa na qual eu vou apoiar, e não vou citar não, também nem posso, que eu vou apoiar, pelo menos estou acreditando, né? Para mim ter pelo menos acesso a essa pessoa em algumas coisas relacionadas à igreja, relacionadas à cidade, etc. Porque nem só de igreja que a gente luta. Ela me pediu, pastor, eu vou mandar na igreja, em algumas igrejas, algumas pessoas aqui da nossa igreja, algumas pessoas ir na porta e dar um santinho ou uma carta, mostrando o nosso projeto, o nosso trabalho. Pode? Eu falei, não pode ser da porta para dentro, porque ninguém pode fazer isso. Mas se está no passeio, você tem liberdade, e os irmãos têm liberdade de receber. Cada um vai levar, vai ler, vai ouvir, vai ver se volta ou se não volta. Como também outra pessoa que eu não apoio, também tem liberdade de chegar na porta da igreja e fazer. Né? Como eu disse, das portas para dentro não pode, porque vira comitê, mistura as coisas, e aí é complicado. Agora, no portão, lá fora, uma pessoa vai te dar um panfleto, que pode acontecer, que vai acontecer isso, gente que eu nem conheço para parar um carro ali, como foi dos deputados, né? E parou na porta da igreja e começou a dar panfleto para cá, panfleto para lá, beleza. Irmãos, de 200 e tantas pessoas que é candidato, só falar um negócio para vocês. Teve gente que eu vejo na rua, cumprimento, Pai do Senhor, às vezes. Vocês acreditam que teve gente que eu nunca vi assim para conversar? Paz do Senhor, pastor Júnior. Que bênção, irmão. Como é que o senhor está? Eu penso assim, é muita cara de pau. Aí como é que você sabe, pastor, que é candidato? Porque na foto do WhatsApp está lá no status do cara, eu sou candidato a vereador. Então, gente, essa época é época de sanguessuga, a gente ir em sua casa, fazer o que for. Tenha consciência, ore e vamos tentar mudar a realidade dessa cidade, porque essa cidade merece coisa melhor. Amém? Fica aí a sugestão e que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé e vamos abrir agora a palavra de Deus no Evangelho de Efésios, no Evangelho, aliás, a carta de Paulo aos Efésios, que também é um Evangelho, claro, né? Evangelho é boa nova, por que não Evangelho? Mas Efésios, capítulo 5, versículo 22, 23 e 25. 23 e 25, Efésios 5, 23 e 25. A mesma mensagem que hoje de manhã, hoje pelo culto das 6, nós transmitimos aqui para os irmãos. Queria também compartilhar com vocês nessa noite. Efésios 6, 23. Os irmãos acharam? Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus, obrigado por esse culto, por essa noite, pelos irmãos que estão aqui, por quem está nos ouvindo através dessa transmissão, pela igreja, pelas famílias, por aqueles que estão viajando, e que essa celebração não seja diferente, ó Deus. O Senhor fale no nosso coração, o Senhor abençoe a nossa família, que a riqueza da Tua graça se multiplique nessa noite, para a glória do Teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, sentar, em nome de Jesus. Carta de Paulo a Efésios, Paulo escreve. Efésios talvez não, é a carta mais completa do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, entre elas Efésios, que era para a igreja de Éfeso, que ele havia uma das suas primeiras viagens missionárias, havia na Ásia constituído essa igreja, e era uma carta completa porque ela fala de casamento, ela fala de vida pessoal, individual, no sentido da sua cidadania, ela fala de relacionamento, ela fala de fé, ela fala da igreja de Jesus, ela fala das armaduras, como está em Efésios 6, e Paulo aqui, ele, no capítulo 5, do versículo 23 e do 23 ao 25, ele fala um pouco da igreja de Jesus. Ele fala da importância da nossa igreja, nós como igreja. Os irmãos sabem que existem duas igrejas na terra. A igreja universal, mas não é universal do reino de Deus, não. Fica tranquilo, que ela também existe, mas ela não. A igreja universal, que é a igreja de todos que são de Jesus. Eu não vejo quem são todos de Jesus, nem você. E a igreja que está arrolada nos céus, é aqueles que partiram para a glória.
E existe essa igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é nós. Eu estou te vendo, você está me vendo. Você vê o irmão da igreja, você vê a irmã, você está vendo ela fisicamente, você está vendo a igreja visível. A igreja invisível é a igreja que só o Espírito Santo sabe quem é que faz parte dela ou não. Deus conhece o coração, eu não conheço, para prescrutar seu coração, então é a igreja invisível do Senhor. Então, nós vemos que Paulo, escrevendo sobre a igreja, ele fala nas suas cartas, todas as suas 13 cartas, Paulo cita sempre a palavra igreja. Porque houve uma preocupação dele e há uma preocupação de Deus em relação à igreja dele nos dias de hoje. Eu comecei, Deus colocou no meu coração esse mês falar mais sobre a igreja de Jesus. E sexta-feira nós falamos um pouco sobre isso e hoje eu gostaria de falar mais um pouco sobre isso. Sexta-feira nós falamos sobre a importância ou a necessidade de nós frequentarmos igreja. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, que é muito assunto, muita coisa, mas é um pouco só sobre a importância que nós temos e precisamos lutar pela igreja. Por que lutar pela igreja? Por quê? Porque você luta por um bom casamento, você luta para um bom emprego, você luta para construir uma casa própria, você luta para poder criar um filho, você luta para poder cuidar da saúde, você luta para sobreviver nesse mundo de negócios. Então a igreja de Jesus precisa que homens e mulheres que são de Jesus lutem pelo corpo de Jesus. Assim como todas as empresas lutam pela sua marca, assim como todos os meios de comunicação e transmissão lutam pelas suas emissoras, nós também temos que lutar pela igreja de Jesus. Por que, pastor, nós temos que lutar pela igreja de Jesus? E lutar pela igreja de Jesus é o quê? Como é lutar pela igreja de Jesus? Bem, existem várias coisas, mas uma delas, primeiro, é dar a cara. Como é que eu falo que eu sou da igreja e não estou na igreja? Como é que eu falo que eu acredito em algo e me ausento daquilo? Como é que eu falo que eu creio que a igreja existe, mas eu cruzo os braços e deixo todo mundo eliminar a igreja, falar mal das igrejas e contentar com isso e justificar? Apesar de que, infelizmente, existem muitas igrejas trazendo escândalo. Apesar que, infelizmente, existem muitas igrejas atrapalhando as pessoas ser igreja. Isso é fato. Mas isso não justifica eu cruzar meus braços, deixar a igreja. Eu estudando sobre esse assunto, o pastor falou uma palavra muito importante, eu guardei no meu coração, que eu nunca me esqueci no seminário. Ele falou, quando a igreja de Jesus é igual ao bebê. Quem é mãe aqui sabe, de um bebê e uma criancinha. Que você vai dar banho àquela criancinha e de repente na banheira, aquela banheira suja, porque está dando banho, suja com cocô, suja com sujeira de suor, suja. O que você faz? Você joga a criancinha sua fora? De jeito nenhum. Você joga a água fora da banheira e põe uma água nova, mas o bebê você preserva. A igreja de Jesus é assim. Nós não jogamos a igreja fora. Nós não criticamos a igreja que não presta. Nós jogamos a sujeira, pelo menos tentamos eliminar a sujeira. Como eu e você podemos lutar pela igreja? Primeiro, dando a cara para a igreja. Segundo, orando pela igreja. Intercedendo pela igreja. A igreja de Jesus, nos dias de hoje, irmãos, nunca, mas nunca clamou tanto por intercessão. Jesus, em João 17, ele disse assim, ele faz 3 orações segundo o livro do pastor John Stott. Ouça a igreja, ouça o mundo, ouça o Espírito. Ele diz lá, Jesus fez 3 orações sacerdotais. A primeira oração de Jesus, voltada a ele e o Pai. Pai, glorifica-te a mim, como eu glorifico a ti. Ele ora por ele. Segundo, Jesus faz uma oração pelos que estão fora da igreja. Deus, aqueles que são teus, traga para a igreja. Aqueles que ainda não vieram para a tua casa. Um teólogo e pastor, Agostinho de Hipona, ele disse, existem pessoas que são da igreja, mas não estão na igreja. E nós temos que orar para que Deus traga elas para a igreja. Talvez o seu pai é da igreja, mas ele não está aqui. Talvez um amigo está no mundo, mas ele é da igreja, mas uma hora vai vir para aqui. Quando eu digo aqui, pode ser aqui ou outra igreja. Mas ele vai voltar para o corpo de Cristo. Então, Jesus ora para si,
em João 17, Jesus ora por aqueles que estão perdidos e Jesus faz uma oração pelos que são deles discípulos. Ele fala: Senhor, preserva os meus filhos, preserva-os, livra do mal. O que nós podemos fazer para a igreja é orar por ela. Nessa pandemia o povo esfriou geral, as pessoas acostumaram com a virtualidade. E a virtualidade é bom, quem está me ouvindo aqui. Por quê? A virtualidade traz comodidade. Você senta na poltrona, no sofá, assiste, come pipoca, lancha, desliga. Se não quiser ouvir, é legal. Conversando com um dos jovens aqui da igreja que está fazendo aulas online, uma vez ele falou comigo: pastor, esse negócio de aula tinha que ser direto, o negócio é bacana demais. Por quê? Porque a professora está falando, eu dou uma pausa aqui, se eu quiser comer um lanche, se eu quiser ir no banheiro, se eu quiser voltar. Você vê, a virtualidade traz comodidade. Então nós vemos que as igrejas, a maioria, estão a trancos e barrancos porque acostumaram com essa virtualidade. Eu luto pela igreja quando eu também acredito ainda que a igreja é o lugar mais seguro na terra. Tem um livro, não sei se é de... esqueci o nome do autor aqui dos Estados Unidos, que ele, não sei se é de Philip Yancey, que ele diz assim: o lugar mais seguro na terra, a igreja. Por quê? Um ambiente de igreja é seguro. Imagina, quem tem filho, você está em casa e sua mãe fala assim: mamãe, vou para a igreja. Aleluia. Quem tem filho aqui mais velho: papai, hoje eu vou para a vigília na igreja. Glória a Deus. Está seguro. Papai, hoje eu vou para a balada. Mamãe, hoje eu vou dormir na casa do coleguinho fulano de tal. Quem é coleguinho? Aquele que já tem uns 2 tratozinhos, fumando maconha de vez em quando. Entenderam? Está na igreja o lugar mais seguro da terra porque estabelece segurança. E essa segurança não é só para crente. Eu vi comentaristas, inclusive deputados fortes, que falaram em lives que as igrejas é um lugar bom. O cara não é crente, é um lugar bom, porque fala de esperança, fala de cuidado, fala de proteção, fala de abrigo. Por isso que eu tenho que lutar para a igreja. Agora, rapidamente, por que nós devemos lutar também pela igreja? Por causa disso que eu falei. A gente luta porque a gente acredita, a gente luta porque é um lugar seguro, a gente luta orando. E por que a igreja de Jesus, você pode me perguntar, eu e você temos a obrigação de lutar por ela? Porque, primeiro, a igreja é de Jesus. Quem estabeleceu a igreja antes da fundação do mundo não foi pastor Júnior. E a igreja de Jesus vive por mais de 2000 anos, desde que Jesus morreu e ressuscitou, sem eu. Se eu morrer, ela vai continuar vivendo. A igreja de Jesus atravessou séculos. Enfrentaram imperadores. Enfrentaram Nero, Hitler, Stalin. Enfrentaram o imperador Domiciano. Domiciano foi o único imperador do primeiro século que se comparou a um Deus. Ele obrigava as pessoas a cultuar ele como Deus. Então a igreja de Jesus é uma instituição divina, porque ela enfrentou impérios, ela enfrenta críticas, ela enfrenta pecado, que é muita desvalorização, e a igreja está enfrentando pandemia. Um dia uma pessoa falou comigo: nossa, a igreja agora vai acabar. Crente velho, a igreja não vai aguentar esse negócio de pandemia. É gente que não tem consciência de soberania. Não acredita na igreja porque acha que a igreja é uma instituição que juntou um pastor, meia dúzia de crentes, foi ali no cartório, esse aqui é presidente, esse aqui é vice, esse aqui é tesoureiro, esse aqui é secretário, esse aqui é lava-ato, esse aqui... Aí a pessoa vai lá e montou a igreja e ela está feia. Não. A igreja é uma constituição de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 5:25, Jesus deu a vida pela igreja. Mateus 16:18, que eu li mais cedo aqui, Jesus diz a Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, porque é dele. Por isso que nós estamos aqui. Segundo, porque devemos lutar? Porque Deus escolheu a igreja, corpo de Cristo, para ele habitar. Pastor, Deus habita comigo sozinho? Sim. Se eu fizer oração lá no meu serviço, passando por luta, Deus me ouve? Sim.
Se eu estiver no hospital, passando por uma enfermidade, fazer oração, lá não vai ter pastor, lá não vai ter um irmão da fé, lá não vai ter um levita, né? Um cantor, aliás, lá não vai ter ninguém. E eu só fiz oração sozinho. Irmão, Salmo 139 diz lá: se eu desço no mais profundo do abismo, a sua mão estará lá. Se eu subo no mais alto dos céus, a sua mão estará lá. Daniel 2:22, ele conhece o profundo escondido, ele sabe o que habita na luz e nas trevas. Hebreus, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Salmo 119, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando as obras boas e más. Deus vê você onde você estiver, porque Ele é livre e soberano para te ouvir e te atender. Porém, o lugar que Ele escolheu para falar, o lugar que Ele escolheu para abençoar, é seu corpo de Cristo. Todas as bênçãos relacionadas aos milagres em Lucas e Marcos estão relacionados a ir em Jesus. Porque é um passo de fé. Uma vez uma pessoa falou comigo: nossa, seria tão bom se os pastores, né, os meninos do povo, alguém fosse nas casas, começasse a orar pelo povo, abençoar o povo. Nós vamos desvalorizar a fé do povo, porque a fé é um segmento de ação. Quando eu saio da minha casa e vou ao culto, eu estou demonstrando minha fé em Deus. Quando eu não saio da minha ação em continuação ao que eu creio, eu não vou receber. Porque ir à casa de Deus, que a gente institui, ou ir ao lugar público quando adoramos a Deus, é porque nós cremos que Deus habita lá. O próprio Jesus disse: onde habitar 2 ou 3 em meu nome, eu vou estar presente. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, 42, que a igreja tinha paz com todos, perseveraram na doutrina, eram generosos no partir do pão, havia refeição e todos de comum acordo recebiam as bênçãos do Senhor. Terceiro, precisamos lutar pela igreja, porque infelizmente, irmãos, o diabo está jogando pesado contra a igreja de Jesus. Satanás tenta atingir 2 instituições: a igreja e a família. E o inferno joga pesado. Antigamente, os irmãos aqui que é mais batistão, né, que é batista mais velho, que é bem antigo aqui, sabe? Antigamente, você chegava na igreja e demônio levantava a cadeira, urrava. Uma vez uma pessoa falou comigo assim: nossa, pastor, antigamente os diabos vinham com tudo, parece que as igrejas estão tão frias. Satanás não estava vindo aqui na Bethesda, aqui na igreja, não vejo mais negócio de diabo. Para você ver, a pessoa que saudade do diabo na igreja. Saudade do diabo, pastor, porque o diabo faz aqui para bagunça. Eu falei assim: irmão, é o seguinte, Satanás, ele tem várias estratégias para agir, você pode ter certeza. Várias, mas uma que ele mais usa é o conceito da razão. Ele coloca elementos fracos para induzir os outros. Quer ver uma coisa que é a ação das trevas? Uma coisa bem simples que é a ação das trevas. Quando a Rede Globo falava e fala assim: fique em casa. Fique na sua casa. Qual é a natureza da maldade quando as pessoas estão sempre falando: fique em casa? Você está achando que está preocupado com o coronavírus? Está preocupado com a sua saúde? Sabe qual é a intenção? Toda a economia do país ir à falência, todas as pessoas começar a quebrar, e aí deputados federais e estaduais fazer uma denúncia contra o governo de crime de irresponsabilidade, ou seja, o homem não sabe administrar o país está em falência. Você está achando que era preocupação com vocês? Um deles forte da Rede Globo aí, é o que mais gritou: fica em casa, não pode ter aglomeração. Foi pego por 3 vezes com aglomeração pesada na casa e no sítio dele. E mandava um pobre coitado ficar em casa. Estou dizendo que nós não tínhamos que preservar, não temos que cuidar, mas eu estou só dando um exemplo da maldade e satânico por trás. Sabe qual foi o outro exemplo de maldade satânica nos dias de hoje? A era da individualidade. O diabo trabalha no individual. Ou seja, você tem que orar pela sua bênção. Você tem que ser um vencedor. Você tem que orar por você. E o outro que se dane.
E o mundo que quebra a era do individualismo. As pessoas, irmãos, estão mais individuais. Até para orar, os crentes estão sendo individuais. Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a minha casa, Deus abençoe a minha família. E o eu. Peraí. Foi isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Como é que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ele não fala venha a mim, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Está vendo que Jesus orava só no plural? Abençoa meu pão, abençoa o pão do meu irmão. Abençoa minha casa, abençoa a casa da minha irmã. Abençoe minha igreja, abençoe a minha família também. A oração comunitária está sendo perdida. Quantas orações estão sendo fracassadas? A gente só ora por nós. E quando nós canalizamos tudo em nós sofremos. Quando nós passamos a ver os hospitais que estão em casos de pandemia, quando a gente assiste a televisão de mais de 11 milhões de desempregados por causa da pandemia, quando a gente vê casos de acidente, pessoas perdendo ente querido, quando a gente olha para pessoas que não comeu o hambúrguer que você comeu hoje, ou o pãozinho de queijo, ou o franguinho, quando você não alimentou, no Ceará, na região Nordeste, na minha região de lá, no Vale de Jequitinhonha, quantas pessoas que estão vivendo sem um pouco de refeição digna. Aí você vê um plano de crente mimado, que está sempre, Deus, o Senhor tem que me dar uma casa, o Senhor tem que me dar um casamento, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que me dar aquilo, me dar aquilo, me dar aquilo, me dar aquilo. Isso se torna diabólico. Terceiro, pastor, como é que nós podemos ver que o mundo está vivendo hoje? Como é que essas coisas estão acontecendo? Está aí, nós sabemos que nós precisamos preservar a nossa vida e temos que lutar para a igreja por causa dessas três coisas que eu falei. Ela é divina, o diabo está jogando pesado, e muitas pessoas estão sofrendo por causa disso, muitas pessoas estão padecendo por causa disso, e porque o Espírito de Deus habita nela. Esses são os três motivos que a gente tem que lutar por ela. Agora, rapidamente, para a gente poder cear, quais são os benefícios que a igreja de Jesus nos dá? São muitos, mas eu relacionei poucos aqui. Quais são os benefícios que você está aqui hoje, está recebendo da igreja através de Deus? Porque Deus usa a igreja porque Ele é abençoador. A igreja não tem poder, pastor, de abençoar ninguém, mas através dela nós somos canais para abençoar. Primeiro, bênção que a gente recebe e benefício de estar na igreja. A igreja de Jesus, ela tem condição de preservar outras gerações do mal. Vou te dar um exemplo. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque houve um pastor na minha cidade, em 1900 e borrachinha, 1800 e borrachinha, 1980 e pouco, que orou lá pelo meu avô. E meu avô converteu ao evangelho. E meu avô cuidou de uma igreja presbiteriana na cidade de Pedra Azul. Meu avô era evangelista, era uma cidade medina que mandou um missionário para lá e meu avô foi. Pregava lá na cidade de Pedra Azul. E meu avô sempre pregava para mim, falava do amor de Deus para mim, falava das almas perdidas para mim. Eu ia para a casa do meu avô e meu avô contava historinha de Jesus, contava historinha de Abraão, de Isaac, de Jacó. Minha avó ia para a igreja, meu avô ficava em casa de manhã, na igreja pela escola bíblica. Eu sentava e meu avô contava tanto de coisa da Bíblia para mim. Por quê? O que meu avô estava fazendo? A geração do meu avô estava indo embora. A geração do Júnior estava nascendo. Hoje estamos aqui porque uma outra geração acreditou em você. Alguém um dia abriu a porta da igreja para te receber um dia. Alguém um dia te evangelizou. Alguém um dia orou por você. Por isso que você que tem pai, irmão, você que tem filho ou filha, quem aqui é pai, ore pelos seus filhos, para amanhã seus filhos continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Deus está contando com as gerações futuras. Qual é o benefício de estar na igreja? Porque a semente que eu aprendo, essa semente frutifica, e essa semente lança outra semente, que eu passo bastão para outra pessoa, e essa pessoa passa para outra, e outra, e a igreja de Jesus permanece de pé, porque um está cuidando do outro, e o outro cuidando do outro, até nós chegarmos onde estamos hoje.
Qual é o benefício de pertencer à igreja de Jesus? Porque ela é uma agente de transformação. Pode estudar psicologia, pode visitar terapeutas, pode sentar no divã, pode ver conceitos de formadores de opiniões, pode ver livros de autoajuda, pode consultar pastor, pode o que você quiser, mas só existe uma alternativa de transformar o interior do ser humano. Essa alternativa é o Espírito Santo através da igreja. Quantas pessoas, porque nossos pais, eu não sei quem tem um pai ainda vivo ou teve um pai que era mal, ruim. Semana mesmo eu estava conversando com um rapaz e ele falou: pastor, eu não quero ser para o meu filho o que meu pai foi para mim. Porque meu pai para mim foi muito duro, me bateu, com ele era tudo na hora, e ele sabe, nunca me levou para passear, tal. Eu falei: irmão, sabe por que seu pai fez isso com você? Porque seu pai veio de uma cultura e de uma informação retrógrada. O seu avô, bisavô, com certeza também é ignorante. Então, as gerações que sofrem é porque essas pessoas lá atrás não tiveram o que nós estamos tendo aqui hoje. Porque temos o benefício de receber da igreja? Porque a igreja é um lugar de cultura. Olha só, depois que eu vim para a igreja, eu aprendi a melhorar a minha leitura. Ainda não estou bom, mas aprendi a ler. Depois que eu vim para a igreja, eu fiz mais amizade. Eu não tinha tanto amigo. Depois que eu vim para a igreja, eu vi as pessoas na rua para poder me ajudar quando meu irmão faleceu num acidente de carro. Quando eu fui para a igreja, alguém se lembrou de mim quando eu não sentava no culto. Isso é o quê? A igreja trazendo o benefício comunitário de lembrar de nós e de nos abençoar. Por isso, somos agentes de transformação na terra. Terceiro benefício, a igreja passa a aceitar o pecador miserável que sai do mundo para cá. Você sabe, faz uma leitura de quantas pessoas que são presas, que aprontam até dizer chega. Eu estou falando que todas vão recuperar, mas algumas recuperam. E quando essas pessoas recuperam, gente, as lojas não querem nem saber. Quando você diz assim: meu amigo é um amigo ex-traficante. Opa, ok? Não, meu amigo é filho do diácono da igreja que canta no louvor da igreja. Ou meu amigo é um advogado. Porque estamos vivendo numa sociedade que legitima, que valoriza título. Né? Eu não sei se você é assim, mas você já viu aquela pessoa? Pastor, eu queria apresentar o namorado da minha filha. O namorado da minha filha chama-se advogado. Ué? Eu vou apresentar o advogado, o namorado da minha filha. Pai, achei que sua filha que era homem, não é advogado não, ele está com algum problema? Não é assim? A geração é essa. Hoje eu estou namorando uma psicóloga. Aí o cara deve estar com vídeo pra caramba, eu estava precisando de um psicólogo, eu achei que você queria uma mulher. Ué. Eu preciso de uma mulher, não é verdade? Eu preciso da psicóloga, mas no caso de relacionamento, eu preciso. Então nós temos uma geração que privilegia os títulos. O título, a igreja de Jesus quebrou essa pirâmide de pastor, bispo, etc. E aí os membros são aqueles mais fraquinhos. Não, Jesus quebrou a pirâmide. Na igreja de Jesus, ele inverteu o jogo. Existe responsabilidade. Quem é o maior da igreja abaixo de Deus? Aí todo mundo, Pastor Júnior. Quem é o mais forte da igreja? Pastor Júnior. Segundo a Bíblia, eu sou o mais exigido por Deus. A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Deus me deu dom e capacidade, todos os pastores, de ter um trabalho mais pesaroso do que o outro. Mas dentro da igreja só existe um título chamado irmão. Só existe um título chamado irmã, porque Deus nos nivelou a sermos irmãos dependentes e codependentes uns dos outros. Amém? Mereci uma salva de palmas para tirar o jeito? Amém. Isso aí. Glória a Deus. A igreja de Jesus, ela preserva do mal e tá não. Eu já passei para a terceira. Pode colocar a quarta aí, irmão Ezequiel. Quarto lugar, o que a igreja de Jesus representa para mim e para você de benefício? Ela distribui dons e habilidades.
Elvis Presley, sabe onde ele recebeu um dom, capacidade extraordinária para tocar? Uma igreja. Uma igreja. Você sabia que os maiores cantores norte-americanos, eles aprenderam, sabe onde? Nas igrejas metodistas, anglicanas e batistas. Começaram no louvor. Começaram tocando. E sabe qual foi a sedução de Satanás para ele? A igreja é pequena de vocês. A igreja de vocês é grande. Vai embora. Aí começaram as empresas fortes, né? Viu que os caras tinham dom, tinham mesmo, começaram a trazer dinheiro e falaram, não, canta isso aqui, vai nesse repertório, você vai ser uma estrela, você vai brilhar. E as pessoas começaram a abandonar a igreja. Eu tive uma professora, ela cantava, um nome bem difícil da Bíblia, é o nome dela, e ela, o nome até bíblico, eu esqueci, mas era bem difícil o nome dela. E eu lembro que ela estava dando um testemunho para nós no seminário, ela era professora nossa, ela falou, olha, eu cantava muito bem na igreja, mas eu vi que na igreja eu era voluntário. E aí as pessoas começaram a me chamar para mim começar a cantar em barzinhos. E comecei a ganhar gorjeta nos barzinhos. Ela contou para a gente. Ela contou para mim com mais de meia dúzia de seminaristas. E eu comecei a cantar nos bares, e o dinheiro vinha, depois me levava para os restaurantes, depois para a pizzaria, e ela tem uma, tinha, né, a voz dela muito bonita, muito forte, uma voz bem afinada, e ela foi ganhando proposta, e ela virou e o pastor falava, irmã, vai ter um coral, eu não posso, irmã, vai ter um ensaio, eu não posso, irmã, vamos ajudar a igreja num trabalho que vai abrir lá na favela, tal, que a igreja dela tinha um trabalho na favela, eu vou cantar em favela, eu estou ganhando dinheiro, e foi indo, a irmã teve um problema na garganta, seríssimo, foi fazer uma cirurgia, perdeu uma das suas dicções de coordenação. Aí você diz assim, que é isso, pastor? Se Deus for fazer assim, muita gente ele fazia, mas não conhece, ele fez. Essa mulher falou para nós, perdi a voz, mas ganhei a vida eterna. Ela se tornou uma missionária. Perdi a voz, mas ganhei a vida eterna. Porque ela percebeu que ela foi embora, embarcando na moda, e viu que o dom e a habilidade que Deus deu para ela foi primeiro para o corpo, e ela privilegiou o secular, ela deixou de adorar a Deus na igreja e se tornou fã-clube daqueles camaradas que trabalhavam e cantavam para Satanás. Deixou de celebrar uma ceia para comer na mesa de Satanás. Nós estamos vivendo uma geração que eu estou vendo até minha classe largando tribuna para mexer com política, largando tribuna para serem advogados bons, nada contra. Por quê, gente? Porque nós recebemos capacidade de Deus. A igreja que bate palma para nós no sentido de nos aplaudir, de nos ajudar. A igreja às vezes investe na gente no seminário, foi meu caso. E quando a gente forma, e quando a gente cresce, tchau. Quero saber mais de igreja. Vou para um lugar melhor. Um esterismo fora de série. A igreja distribui um dom e o dom é diferente do talento. Porque dom é ação sobrenatural. O talento o cara nasce com ele. Ayrton Senna tinha um talento extraordinário da Fórmula 1. Isso não é dom, isso é talento. Ele nasceu com essa capacidade. Ele sendo crente ou não, ele tem essa capacidade. Se você pegar Roberto Carlos, canta para quem gosta de Roberto Carlos, né? A Fórmula 1, o camarada tem talento. Pelé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi tem talento. São bons no que fazem. E sendo crente ou não, eles fazem. Porque Deus deu eles talento. Agora, dom é espiritual. É capacidade. É a ação de Deus para conduzir algo que Ele quer. A igreja de Jesus oferece dons para nós. E nos capacita. A igreja também é um lugar de abrigo. Em quinto lugar, de fortalecimento. Davi estava fugindo de Saul, numa peleja ruim, terrível contra ele. Saul queria matar Davi. Davi encontra-se num lugar onde estava o rei Abimeleque, um sacerdote. E ele entra lá e diz, olha, estou com fome e eu estou indo para a batalha. Abimeleque chama ele e fala, Davi, nós não temos aqui comida, tem um pão, era como se fosse o pão da ceia, que é o pão da propiciação. Mas se você está com fome, eu te dou. E uma arma, um estilingue, né? Um badoque, sei lá, tem alguma coisa para mim, olha, tem uma espada aí, que é a espada de Golias, pega ela. Aí você pode vencer, você pode ir para a batalha. Aí Davi pega pão,
e Davi pega a palavra. O que a gente entende ali? Aliás, pão e a espada. A gente entende que Davi, na igreja, que seria o lugar do sacerdote, recebe pão para alimentar e ele recebe espada para ir para a guerra. A igreja de Jesus. Quando você sai de casa, quando você quer alimentar, você recebe o pão, que é a palavra. Você recebe o pão, que é o poder de Deus, e você recebe a espada, que é a Bíblia Sagrada, para te ensinar a ser homem, mulher, marido, esposa e etc., para vencer o mundo. A igreja também é um lugar que faz com que nós recebemos autoridade. Você já viu que as pessoas chegam na igreja bem cansadas? Você teve aquela experiência, poxa, eu vou lá de novo estudar pastor junto, não é possível um negócio desse. Aí eu tenho que ir, mas eu tenho que ir, vamos lá. Ou então você está bem cansado um dia, esse calor que estava fazendo aí, só Jesus da casa, aí você vem para a igreja assim, bem desanimado. Quando você estiver assim, ruim em casa, sabe? Quando você tiver aquele sentimento assim que não vale a pena nem morgar 1 centímetro para fazer algo, aí você fala assim, eu vou no. Porque quando a gente chega na igreja bem cansado, bem exausto, eu já tive muita experiência assim, subir aqui bem assim para baixo, eu, meu Deus, como falar com esse povo, eu não mando o recado nem para mim, quanto mais para eles, e eu saí renovado desse lugar. Muitas pessoas entram cansadas e elas saem fortalecidas. Sabe por quê? Porque a igreja é lugar de levantar as pessoas fracas, as pessoas desanimadas, as pessoas cabisbaixas, as pessoas decepcionadas, as pessoas que não têm outra porta a não ser igreja. Irmãos, nessa pandemia, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem pessoas aqui na igreja, pessoas mais idosas, que o único contato social delas era a igreja, sabia disso? Teve pessoas que falaram comigo, pastor, eu tenho uma saudade da igreja. Está aqui uma irmã, dona Geralda, olha um exemplo aqui, mais de 80 anos, né, irmã? Olha que bênção. Pergunta às filhas que estão aqui atrás dela. Quantas vezes a gente ligava para ela, né, irmã Geralda? Às vezes estavam para lá, pastor, tem pandemia, não vem aqui em casa. A gente morrendo de medo de ir, né? Como é que vai? E ela pode vir. Ela faz pelo menos. Aí no finalzinho da conversa do telefone, dona Geralda, ela já me fala assim, pastor, você está esquecendo de nada? Ela, já sei. Oração. Ela, aí eu ia lá e orava por ela. A irmã ficava cheia, ficava renovada. E no caso da irmã aqui, é um exemplo que eu estou te dando, de muitas, e de muitos, que nessa pandemia, nesses 4 meses, eles sentiam uma saudade da igreja, mas não é só saudade espiritual de Deus, não, é saudade de vocês, saudade de comunhão, saudade de estar junto, saudade de se ver. Deus estabeleceu a igreja para um lugar onde nós nos restauramos, meus irmãos. Quando você vem na igreja, parece que você enfrenta a segunda-feira melhor. Quando você vem para a igreja e recebe uma palavra boa, amanhã você acorda melhor. Mas quando a gente se afasta, a gente se esfria, a gente gela, a gente fica inseguro. E por último, a palavra de Deus nos diz que a igreja, o benefício que a gente recebe, está em Romanos 5:1. Eu gostaria de ler para vocês, enquanto os irmãos vêm aqui. Os irmãos que estão aqui pela peleja, lutando pela igreja desde 6 horas, né? 5:30 que os meninos louvor estão aqui pelejando para a igreja. Olha que bênção. É um trabalho danado para a gente estar aqui para fazer a obra. E eles estão aqui e vão adorar o Senhor. Estou aqui desde cedo. E com certeza que Deus venha renovar a fé deles. Que Deus venha dar força para vocês. Por essa coragem de estar aqui abençoando a igreja de Jesus. Todos que estão subindo aqui em cima, eu gostaria de dizer para vocês. Se eu nunca falei, eu estou falando agora. Eles estão fazendo algo por bem de Jesus para abençoar vocês. A igreja de Jesus é uns que trabalham, outros que recebem. E outros que oram para estar à frente. Não só eles, mas os diáconos, os irmãos que estão aqui. Por quê, gente? Porque a gente acredita na igreja. A gente acredita no corpo de Cristo. E Paulo, em Romanos capítulo 5, olha lá o que ele diz, lá para comigo, fazendo favor rapidinho. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, pelo meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso à fé. Esta é a graça que nós estamos firmes. O benefício de estarmos aqui é que recebemos uma reconciliação. A igreja deveria, muitas das vezes, ser um hospital. Mas o hospital é aquele que quer curar. Não é aquele hospital que quer manter o cara doente, o cara vai continuar errado. Não, curar. Curar as pessoas. Trazer as pessoas que estão precisando de Deus e oferecer a elas o pão. Oferecer a elas as espadas
e ser justificadas por Cristo Jesus. Pode ficar de pé em seu lugar. Você que veio ceiar nessa noite, nós vamos começar a nossa celebração. E você que está em casa, eu gostaria de orar por você que está em casa. Que Deus venha te abençoar ricamente. Você também que está nos ouvindo. Nós vamos orar por vocês e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Deus, obrigado por cada um que nos ouve, por cada um que está através dessas câmeras, que talvez também não pôde estar aqui, ou estão viajando, ou que vão ouvir essa mensagem. Ensina-nos, Deus, a lutar pela tua igreja, porque a igreja de Jesus conta com todos nós. Somos um corpo, somos um edifício, somos uma família e somos uma lavoura. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ricas do Espírito Santo permaneçam no coração de vocês que estão nos assistindo. Agora, todos vocês que estão aqui,